Investidores, quarta-feira, super quarta. Hoje tem decisão da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas focando nos Estados Unidos, que geralmente movimenta o mercado, a taxa de juros deve ser divulgada ali por volta das 3 horas da tarde, mas se a gente vier a ter alguma volatilidade no mercado, muito provavelmente vai ser às 3h30, que é quando o Fed faz o seu discurso, né? O Jerome Powell. Mas vamos lá, hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin, que segue ali no mesmo padrão de triângulo simétrico, range horizontal. Depois eu vou dar uma passada com vocês aqui no S&P, eu acho que tem algo bastante interessante para a gente conversar. Uma passada rápida no DXY, ordens e como é que anda aqui o sentimento. Beleza, então bora lá, começando aqui primeiramente com o Bitcoin. Turma, o Bitcoin segue dentro do range ainda, correto? E dentro do range, como é que eu gosto de encarar isso aqui? Tá? Imagine que a gente tem aqui o preço de um carro, onde o ponto de controle, a faixa que teve mais negociação, é a tabela FIP, né? O preço médio negociado. Então, a gente, para ter lucro comprando e vendendo esse veículo, a gente quer comprar um terço abaixo da tabela FIP e vender um terço acima da FIP, correto? Então, dentro de um triângulo, dentro de um range, eu prefiro encarar muito mais como range do que um triângulo. A gente busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima. Como a gente já formou uma estruturazinha aqui de alta, ganhando os topinhos anteriores, eu fico atento a um primeiro ponto aqui. Se a gente fizer uma retração dessa pernadinha aqui por volta de 0,68, mas nível de stop loss abaixo dos 33.900 aproximadamente, é o primeiro nível onde eu vou estar de olho para uma possível compra, tá? É bem-vindo gatilhos na região, já a gente vai falar quais gatilhos, fico atento. Se a gente não der gatilhos nessa região, aí a gente possivelmente vai lá mais abaixo, que é o nível de stop loss no fundo do range. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos e eu mencionei aqui o primeiro ponto que a gente fica de olho. Acho que a gente tem um movimento bem parecido aqui atrás no 4 horas. Um pouco mais numa escala maior. A gente seguia dentro do range aqui atrás, quando o Bitcoin estava por volta dos 27, 28 mil dólares. Mudança de estrutura, a gente fica de olho no 0,68 mais Hunter, o preço foi lá 68 Hunter, seguiu subindo, foi a oportunidade de compra, então a gente fica de olho para algo parecido aqui no Bitcoin. Se a gente não negativo, como eu falei, aí a gente fica de olho lá para um terço abaixo do range, que em relação a isso que eu estou fica melhor, né? Voltando aqui para os exemplos, quando a gente está dentro de um triângulo barra range, as melhores oportunidades de compra vão estar na faixa de captação de liquidez abaixo, né? Olha esse triângulo aqui, é um dos melhores exemplos que a gente tem. A gente começou com o triângulo, ele foi se expandindo e as melhores oportunidades é toda vez que a gente vem abaixo e capta liquidez abaixo de fundos importantes. Então, uma oportunidade de compra, 2, o padrão se expande. 3, o padrão se expande. 4, para eventuais scalps aqui na faixa de captação de liquidez. Então, eu fico atento a algo do tipo aqui, tá? No Bitcoin. Esses níveis para possíveis compras, tanto no Bitcoin quanto nas alts. Eu acho extremamente a gente falar isso nesse momento do mercado, onde a dominância está bastante forte para o Bitcoin. Qualquer escorregadinha que o Bitcoin der, as altcoins devem sofrer. Se você ainda está perdido sobre esse lance da dominância, fortemente recomendo assistir este vídeo aqui, altcoins derretendo contra o Bitcoin. Vou deixar o card para ele no fim deste vídeo, beleza? Então, possíveis pontos de compra que fico de olho no Bitcoin são esses pontos aqui. A gente está focando hoje bastante no curto prazo, tá? E possíveis pontos de venda. Olha, eu fico atento aqui primeiramente por volta aqui dos 35 mil dólares, tá? Assim que a gente ganhar esse topinho aqui anterior. Mas como um ponto para ter cautela com os longs, como um todo. Se for para vender aqui, o gatilho tem que ser muito bom. O ponto que eu estou mais atento para short, caso a gente vá, é uma captação de liquidez acima dos topos que a gente formou aqui na maioria das corretoras, né? Estou nos futuros agora da Bybit. Então, a sombra no momento do pump foi bater bem alta, né? Ali nos 30, acima dos quase 37 mil dólares. Mas na maioria das corretoras, em especial na Spot, os topos estão nessa região dos 35 e pouquinho.
Então eu vou ficar atento a esses topos aqui. 35.300, 35.200, captação de liquidez aqui para possíveis short. Se a gente for formar um topo para iniciar uma queda, uma retração maior, eu fortemente acredito que deve ter alguma falso rompimento pelo menos acima. Por enquanto não teve nenhum tão relevante, tá? Teve um aqui acima, né? Um primeiro ponto de captação de liquidez, um acima do range, mas não foi tão relevante assim, tá? Então, me parece que se a gente for corrigir, estamos devendo ainda algum falso rompimento acima, o que não ocorreu. Beleza? Então, sobre o Bitcoin é isso. Esses são os pontos que eu fico mais atento aí para possíveis operações. Lembrando, tanto as faixas de possíveis compras abaixo, tanto as faixas como possíveis vendas acima, eu não tenho ordens na região. A gente precisa que o ativo chegue lá e nos dê gatilho para possíveis operações, tá? Então, se a gente escorregar aqui numa buy zone, por exemplo, eu quero ver divergências bullish no CVD, mudança de estrutura no curto prazo e um grande delta, se possível, no fundo. Todos esses assuntos eu entro em detalhe num vídeo que fiz específico sobre o CVD. Também vou tentar deixar ele no fim desse vídeo, o card para ele. Então, dá uma conferida lá se você ainda não assistiu. Mesma coisa eu aplico aqui acima, tá? Nesses níveis mencionados para possíveis shorts acima. Se a gente chegar lá, para shortar o Bitcoin é importante a gente ver mudança de estrutura em prazos menores e divergência bearish no CVD. E é bem-vindo deltas muito fortes compradores acima. Então, sobre o Bitcoin é isso. Esses são os pontos mais próximos que fico atento. Minha visão no longo prazo, você já sabe, a gente está extremamente bullish no Bitcoin. E ainda não estou realizando nada. Beleza, sobre o Bitcoin é isso. Vamos falar aqui sobre o S&P. Depois a gente finaliza com o DXY. Faltou a gente falar das ordens e o sentimento. Vamos lá. Ordens bem próximo ao preço, não tem muita coisa agora, né? A gente só vai ter mais ordens mesmo se concentrando um terço acima do range e um terço abaixo do range. Eu acho que tem muita instituição assistindo no meu vídeo. Então a gente só vai ter ordens aqui abaixo dos 35.500 e lá em cima dos ordens acima dos 35.500 e ordem abaixo dos 33.350. Beleza. Sentimento. O sentimento vem bastante positivo aqui nos últimos dias, né? O long short rate vem caindo. Esta linha verde, enquanto o open interest vem dando de lado uns pouquinho, né? Ponto possível, long short rate ainda segue abaixo de 1. Outro ponto possível aqui é o CVD. A gente tá vendo divergências bullish a todo momento. O CVD vem perdendo fundo, enquanto o preço não. Ponto positivo. Mas eu uso o CVD para fazer as minhas entradas nas faixas que eu fico de olho para possíveis compras, tá? Então, baseando-se no que a gente tem aqui agora, eu não vejo muito o que se fazer, tá? Em questão de abrir a operação, até porque não está nenhum ponto da análise técnica que a gente busca trade. Mas o que me indica que o CVD é que sim tem as mais probabilidades de a gente romper para cima para buscar uma captação de liquidez acima. Mas não tomaria nenhuma decisão a partir desta informação nesse momento, beleza? A gente precisa realmente de uma boa relação com o retorno e aqui não temos boa relação com o retorno para estar comprando ou vendendo, na minha visão. Precisamos do ativo nos extremos. Então, sobre o Bitcoin, vamos dar uma passada aqui no S&P. Bem, o S&P escorregou aqui em 5 ondas, né? Algo muito parecido com o que a gente teve aqui atrás, antes de toda aquela pernada de baixa. Bem, se preocupa um pouco, tá? A gente também rompeu aquela LTA de um prazo maior que a gente vinha formando aqui. E eu vou estar extremamente atento a como vai ser essa retração. Se a gente voltar no movimento de ABC corretivo, muito cuidado quando para chegar em níveis mais altos. Se a gente chegar aqui por volta dos 4.400, subido em ABC, 3 movimentos, eu vou olhar para estar distribuindo o que eu tenho em Bitcoin, claro, desde que o Bitcoin dê gatilhos, e o que eu tenho aí em algumas altas, que nas altas meu aporte é bem pequeno, tá todo concentrado em Bitcoin, falo isso nesse vídeo aqui, não esquece de assistir altcoins derretendo contra o Bitcoin. E voltando para o S&P, encarando isso aqui como uma pernada 5 impulsiva, dentro dessa pernada a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5. Então,
A gente sabe que Elliott é bastante subjetivo, mas se essa contagem estiver correta, muito provavelmente a gente encontrou um fundo aqui, né? A gente está na onda, finalizamos a onda 5 da onda 5, em cima de um suporte que a gente vem de olho há um bom tempo, que é o 0,68 dessa onda impulsiva, em confluência com o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação de toda esta pernada de alta. A gente segurou exatamente dentro desse range e mudamos a estrutura no curto prazo. Logo, se a gente fizer uma correçãozinha, eu fico atento aí ao 0,68 até o 0,7. Não vamos expandir hoje, vamos começar do 0,5 até o 0,7. Muito provavelmente, se a gente vier nessa região, acredito que são boas as chances de a gente segurar, já que a gente chegou no suporte após 5 ondas e mudamos a estrutura, beleza? Então vamos ficar atento aí por volta dos 4.145. Acho que eu acredito que tem grande chance do S&P ter formado o fundo e voltar a subir, tá? E a gente vai analisar como é que vai ser essa alta caso ocorra. Ela pode ser uma correção especial se a gente subir em ABC. Então, bora ficar bastante atento ao S&P, realmente está preocupando o que a gente está vendo aqui um pouco. Para analisar o S&P, eu gosto também, junto, analisar o DXY. Ele que tem correlação inversa com os ativos de risco. Quando ele está subindo, os ativos de risco tendem a cair, né? Como é o caso do S&P. A gente vê ele bem bonito aqui, formou alguns stop loss antes abaixo dos fundos. E me parece que está querendo retomar aqui a sua tendência das últimas semanas, né? Mais de 100 dias aí numa tendência de alta, o DXY. Me parece que a gente vai continuar subindo a partir desse ponto. Então, bora ficar atento aí ao DXY. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Vamos ficar atento aí nos extremos do Bitcoin. Muito provavelmente o S&P, acredito que fez esse fundo aí nesse suporte. E deve ajudar, quem sabe, né, ao Bitcoin a performar bem. Se escorregar aí durante a fala do Powell, muito provavelmente deve dar oportunidade de compra, acredito eu, tanto o S&P quanto o Bitcoin em algum desses níveis, beleza? Então, por hoje é isso. Se é a sua primeira vez no canal, não esquece de se inscrever. Agradeço por assistir até aqui. Também deixa o like. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.